Olá, eu sou Rose Sampaio, professora de língua portuguesa, iniciando hoje um módulo de português para concurso público com os assuntos iniciais ali do tópico de fonética e ortografia, sobretudo o novo acordo ortográfico que a partir de 1º de janeiro de 2016 passou a vigorar. Então, quem tem medo de colocar a carinha no livro para estudar as novas regras, não pode mais se dar esse luxo. Os concursos públicos, os vestibulares, a própria vida no cotidiano vai requisitar que você saiba utilizar adequadamente as novas regras, porque as antigas, tchau para elas, vocês vão ter que aprender a assimilar um novo processo. E eu falo sempre com o pessoal que o novo acordo ele não veio para nos prejudicar, não. Ao contrário, ele veio para nos ajudar. É muito interessante quando você percebe que é uma ferramenta de auxílio e não de prejuízo. Mas antes de nós entrarmos realmente nas regras do novo acordo, as regras de fonética e ortografia, de acentuação gráfica, de utilização do hífen, nós precisamos identificar alguns conteúdos preliminares que, infelizmente, as pessoas não estudam. Que conteúdos são esses? Um conteúdo que eu particularmente adoro, que é o conteúdo de formação das palavras. Particularmente, eu acho que quando nós identificamos o processo de formação das palavras, todos os demais conteúdos ficam muito simples mesmo. Por quê? Porque nós identificamos uma estrutura. E não serve somente para português, serve para qualquer disciplina. Quando você não sabe o que significa determinado conteúdo, olha o nome que é dado ao conceito, identifica o que aquele termo significa e as coisas ficam muito mais facilitadas. Para a ortografia, isso é bem importante. Para a utilização de hífen, isso é bem importante. Então, é com esse conteúdo que nós vamos iniciar o nosso módulo de hoje, que é o módulo de fonética e ortografia. Eu espero que todos vocês gostem, aproveitem, dêem um like, recomendem, compartilhem, enfim, que vocês propaguem essa forma diferenciada que eu tenho de apresentar o conteúdo de língua portuguesa. No final das contas, ela se transforma, esta língua maravilhosa se transforma em um xodó. Notem o seguinte: para eu ter um processo de formação, eu vou até abrir um slide em branco aqui, é necessário que nós saibamos o que são determinadas estruturas, o que é uma estrutura de morfema. Quem já ouviu falar acerca do que é morfema? Alguém? Alguém? Maria José? Morfema é uma menor estrutura significativa que constitui. Não são sinônimos. Ana perguntou para mim se é um sinônimo de fonema. Fonema está no som, morfema está na forma. O que é um morfema? Morfema é uma estrutura que agrega um valor para a palavra. Vou dar um exemplo para vocês. Na palavra menininho, vou colocar menininha. Melhor colocar menininha. Menininha. Essa palavra nós sabemos que vem da palavra menino. A palavra menino até aqui mostra para mim uma raiz semântica, uma base significativa para a constituição de palavras oriundas desta aí. Por exemplo, meninice, meninada. Eu tenho termos que vêm do termo menino. Então, este elemento aqui, essa estrutura aqui, que eu vou chamar de base, que eu vou chamar de raiz semântica. Rose, o que é semântica? Semântica é a mesma coisa que sentido, que eu vou chamar também, na gramática tradicional, de radical. É como se fosse a coluna vertebral de determinados termos. Ele vai estar presente na formação de palavras novas. Deu para entender direitinho? Vamos lá. O radical é um morfema. E esse morfema a gente encontra aqui, ó, meni.
Esse é um morfema que apresenta para nós uma base, uma raiz semântica, o radical. Este morfema, gente, ele vai se juntar com este outro morfema aqui. Este pedacinho da palavra menininha me mostra o quê? Agrega que valor para a palavra menininha? Agrega um valor de tamanho. Ele diminui o tamanho. Então, é por causa desse in que nós identificamos o grau. Olha, vejam só. Vejam só. Quando nós identificamos o óculos ele tem grau, né? Ele tem grau para quê? Para aumentar, ou para diminuir, ou para deixar o tamanho no foco. Essa estrutura, que é também um morfema, é uma estrutura que mostra o grau. O radical, ele vai estar bem no centro da palavra. No entorno do radical não é um morfema também? No entorno desse radical, nós temos outros elementos. Temos elementos que estão antes do radical e temos elementos que estão depois do radical. Esses elementos que estão antes do radical eu chamo de pré-fixo. O que está depois eu chamo de sufixo. Por quê? Porque o radical, que é a base, que é a raiz semântica da palavra, o radical é algo fixo. Então, é um prefixo e aqui é um sufixo, aquilo que está antes ou que está depois do radical. Quando nós identificamos esse aqui, que identifica um grau, nós estamos vendo algo antes ou depois do radical? Depois do radical. Então, essa estrutura, ela é chamada de sufixo. Só in. O in é chamado de sufixo. É um morfema chamado de sufixo. Esse A aqui, ele agrega um outro valor à palavra. Que valor é esse? Me dá um valor de gênero. Então, este outro elemento é também um morfema que está antes ou depois do radical? Depois do radical. Por isso que eu chamo também de sufixo. Só que aqui eu vou chamar de sufixo de gênero. Sufixo de grau e de gênero. Só que nós temos dois tipos. Eu vou apagar aqui essa parte, tá? Nós temos dois tipos de sufixo. Nós temos um sufixo que forma uma palavra nova. Menininha é uma coisa diferente de menina ou é algo com um tamanho menor do que menina? É menor. É a mesma coisa, só que com um tamanho diferente. Se fosse aqui menininhas, esse S aqui seria um outro sufixo, um outro morfema. Por que morfema? Porque está agregando um valor. E este seria um morfema que identificaria para mim um número. Como está depois do radical, é um sufixo. Nós temos na palavra florescer. Floresta. Vou colocar floresta aqui. Floresta, a base dessa palavra é o quê? A palavra flor. Flor é o meu fixo, é o meu radical. É um radical que vai estar em floricultura, em floreado, em florista. Este é um em floresta, este é um radical, que é justamente a minha base semântica, é a minha raiz. Esse termo aqui, essa estrutura vai ser também um sufixo. Só que diferente desses sufixos aqui, que não estão me dando uma palavra com um significado novo, a estrutura esta é um sufixo que me dá uma palavra nova. Enquanto esses sufixos apenas flexionam, este aqui está derivando.
Eu tenho, portanto, dois tipos de sufixo. Um sufixo que flexiona, mostra para mim somente o grau, o número, o gênero. No caso dos verbos, vai me mostrar o modo, o tempo. E um sufixo que deriva, que me dá uma palavra nova. Esse sufixo que flexiona, ele vai receber uma outra nomenclatura também. Ele vai ser chamado de desinência. Então, é muito comum, no lugar de ouvir que isso aqui é um sufixo, ouvir que isso aqui é uma desinência de grau, uma desinência de gênero, uma desinência de número. Assim como nos verbos, há as desinências de tempo, de modo, de número e de pessoa. Deu para entender direitinho? Bacaninha? Posso ir, não posso? Vou apagar aqui, tá bom? Tá, vou apagar para a gente colocar em um outro exemplo. Deixa eu apagar aqui. Amor. Amar, melhor. Quando eu digo que eu amo, eu mudei a palavra? Significa outra coisa? Não. Se eu digo que amamos, significa outra coisa? Não. Estou mudando apenas o quê? Só o sufixo. Então, esse sufixo aqui, ó, isso aqui é o meu radical. Mois vai identificar para mim justamente que eu estou tratando da primeira pessoa do plural. Ele não vai me dar uma palavra nova. Ele apenas vai ter uma variação, vai apresentar uma variação da palavra. Então, por isso que eu chamo isso aqui de sufixo. Está depois do meu radical. Então, está depois do fixo. Eu chamo de sufixo, radical. Radicas que eu escrevi, por favor, corrijam quando eu fizer isso. Radical. Esse sufixo que não me deu uma palavra nova é a mesma coisa que uma desinência. A desinência, ela apenas flexiona. Nem todo sufixo é desinência, mas toda desinência é um sufixo. Aí eu encontro a palavra amor. Amor é um sentimento que vem de amar. Se você não amar, o amor, ele não existe, tá? Então, o amor aqui, ele vai ter aqui apresentado o radical. E isso aqui vai ser um sufixo. Mas é um sufixo que deriva ou que apenas flexiona? Está flexionando? Amar é a mesma coisa que amor? Não. Então, não está flexionando, está derivando. Está apresentando para mim uma palavra nova. Entendeu? Quando eu falo flexionar, eu digo que eu estou mudando o grau, que eu estou mudando o número, que eu estou mudando a pessoa, mas não que eu estou mudando o sentido da palavra. Quando eu falo derivar, é um sufixo que deriva. Vou dizer que é um sufixo derivacional. Quando eu digo que vai derivar, é porque ele vai me dar uma palavra nova, uma palavra diferente. Ok? Deu para entender direitinho, né? Posso apagar aqui? Bom, eu tenho, por exemplo, aqui a palavra ferro. Dei uma separadinha porque isso aqui é o que a gente chama de radical. Afinal de contas, essa mesma estrutura vai estar em ferroso, vai estar em
ferreiro. Ok? Ferroso e ferreiro vem da palavra ferro. A palavra primitiva, ou seja, a palavra que dá origem às outras palavras, é justamente a palavra ferro. Esta palavra eu vou chamar de tema, igual a tema de redação. O tema da redação não é o início do seu texto? É aquilo que você vai utilizar para escrever o seu texto. Você não está vindo, inclusive, sábado à tarde. Não deu para vir, mas nessa hora, essa bem Ah. organizada, não deu, mas nessa sábado eu venho. Ah, tomara, está sendo muito legal. Não estava dando mesmo, mas eu já me organizei, aí sábado eu venho. Ok. O tema é justamente o ponto de partida. Então, o tema na formação das palavras é também chamado de palavra primitiva. Então, são sinônimos, professora, radical, tem. Não. Radical é esse pedacinho aqui que vai se repetir na formação de novos termos. O tema é a palavra que nasce primeiro. Aqui eu tenho um radical. Mas a palavra inteira aqui é uma palavra derivada. Por que uma palavra derivada? Porque esse sufixo, ao se juntar com o radical, me deu uma palavra nova, uma palavra diferente. Aí eu encontro essa palavra primitiva que só foi possível de ser feita, por quê? Porque eu adicionei a este radical esta vogal. Então eu chamo esta vogal de vogal temática. O que é uma vogal temática? É aquela vogal que, ao se relacionar com o radical, me dá uma palavra primitiva, uma palavra original. Deu para entender direitinho? Ok. Determinados termos não têm vogal temática, como, por exemplo, acontece com a palavra flor. Flor tem vogal temática? Não. Essa palavra inteira é tanto o meu radical quanto o meu tema. Essa palavra inteira é a minha palavra primitiva. E ela inteira vai ser colocada nas formações de novos termos, porque, por exemplo, aflorar. Em aflorar, nós encontramos aqui flor, que é justamente tanto o meu radical quanto o meu tema. Uma estrutura que está antes, que eu chamo de prefixo, e uma estrutura que está depois, que eu chamo de sufixo. Deu para entender direitinho? Então, em aflorar, eu encontro flor, que é todo o meu radical. Esse termo, ele não tem uma vogal temática. Deu para entender direitinho? Bacana. Vamos ver o que nós já vimos, o que nós já identificamos a partir aqui dos elementos que vimos na análise das palavras analisadas. Vimos que a palavra, que pode ser um nome ou um verbo, ela vai ser constituída pelo radical. Todas essas estruturas que aqui estão no entorno, elas são chamadas de morfemas, porque são estruturas que agregam um valor para o termo. O radical é o morfema mais importante, porque é como se fosse a coluna da palavra. O radical, gente, quando eu falo sobre radical, é importante frisar isso, eu não estou falando que a escrita, que a grafia tem que ser obrigatoriamente igual. Não. Alguns radicais têm grafias diferentes, mas você tem que analisar justamente a base semântica. Por exemplo, eu tenho a palavra árvore e eu tenho a palavra arbusto. Qual é o radical da palavra árvore e da palavra arbusto? A árvore vai ter o V e o arbusto. Até o B de
bola. Por quê? Porque quando eu estou tratando de radical, eu tenho que analisar a evolução da palavra, tá? Esse V e esse B, eles são muito próximos na sua pronúncia. Tanto que o espanhol, a pronúncia do V é quase igual à pronúncia do B. Algumas pessoas do interior chamam vassoura, já viram, né? Algumas pessoas chamam vassoura, mas por quê? Porque a projeção desse som está em um ponto de articulação muito próximo. Então as pessoas acabam confundindo. Por exemplo, uma outra palavra bem interessante para nós analisarmos a ideia de radical é a palavra paixão e a palavra passional. Qual é o radical de passional? Até o S? Como é que é paixão em italiano? Quem sabe? Passione. Lembram? Como é que é paixão em espanhol? Passion. Então, o radical é tudo isso aqui, ó. É o mesmo radical aqui, ó. Só que a palavra evoluiu a tal ponto que a grafia fica diferente, mas o radical é o mesmo. Entenderam direitinho? A palavra vaca e a palavra vaquejada. O radical vai até o QU, por quê? Para conservar o som do C. Então, quando nós estamos tratando de radical, nós não podemos apenas olhar o termo e considerar que esse termo tem uma escrita igual ou não. Radical não é isso. Radical, como eu falei para vocês, é a base semântica. Até onde for a base semântica, é até onde vai o meu radical. O sentido. A base semântica no que diz respeito ao sentido. Semântica é a mesma coisa que significado. Então, a base do significado. Per capita, por exemplo. Per capita não significa por cabeça? Então, esse cap é o mesmo radical de cabe. Só que na evolução da palavra mudou-se o P para o B. Mas você tem que analisar base semântica. Deu para entender direitinho, Aninha? Deu para entender, povo? Vamos lá. Nós vimos o que é uma vogal temática, que é aquela vogal que é ligada ao radical constitui o tema. Nós vimos o que é uma desinência. Toda desinência é um sufixo, só que a desinência é um sufixo flexional, ou seja, ela não forma para nós uma palavra nova, ela dá uma variação de gênero, de número, de modo, de pessoa. Essa desinência, também chamada de sufixo flexional, não deixa de ser um sufixo, só que ela não forma uma palavra nova, ela varia a palavra, tá? Eu tenho aqui os elementos chamados de afixo. Rose, você não falou dos afixos. Falei. Porque esse A aqui significa próximo, tá? Esse A aqui é de próximo. É igual aproximar, é deixar próximo perto, tá? Fixo é o que nós identificamos como o radical. Então, o afixo é aquilo que está próximo ao radical. O afixo ele pode estar antes do radical, sendo chamado de prefixo, ou ele pode estar depois do radical, sendo chamado de sufixo. Nós vimos também a ideia do tema. O que é um tema? Tema é a estrutura primitiva. Nem todo tema tem vogal temática. Às vezes o próprio radical já é ali o tema, como nós vimos com a palavra flor. A palavra moral também é a identificação de um tema que não precisa de vogal temática. Nós temos, por fim, as vogais e as consoantes de ligação. Rose, o que é uma vogal e uma consoante de ligação? Variedade.
Variedade vem de qual palavra? Variável, que vem de qual palavra? Vários, né? A ideia do variar, enfim, você encontra o mesmo radical. O radical vem até o i. Esse ad aqui, ele vai formar substantivos. É um sufixo formador de substantivo. Aí você encontra essas duas letras, que estão aí somente para juntar. Então, este é uma vogal de ligação e este D é uma consoante de ligação. Eles são morfemas que não agregam exatamente um valor. Eles são morfemas que estabelecem uma ligação entre as estruturas. O inho, não me dá uma ideia, não é um sufixo de tamanho? Cafezinho, eu tenho café e eu tenho inho. Eu poderia fazer caféinho. O que a gente faz? Coloca aí esse Z, que é uma consoante de ligação. Agora, eu tenho consoante de ligação em parafusinho. Como é que eu escrevo parafusinho? Sim, com qual letra? Com Z ou com S? Repara só, parafuso vem com S. Aí você tem o parafusar, que também é com S. Então, o parafusinho, o radical vem até o S. Então, assim, em parafusinho, eu vou precisar da consoante de ligação? Eu vou precisar da consoante de ligação? Como acontece com cafezinho? Ó, café, inho. Para eu construir essa palavra, eu tive de introduzir uma consoante. Eu tive que introduzir alguma coisa para fazer parafusinho? Porque ela já tem uma estrutura que estabelece essa ligação. E aí, gente, é uma observação para a ortografia, por exemplo. Palavras em cujo radical há o S, eu não vou poder colocar com Z. Eu tenho que manter o radical. É a mesma coisa que acontece em análise. A palavra análise, ela gera para mim o verbo analisar. Por que analisar é com S? Porque faz parte do radical. Então, se o S fizer parte do radical, significa dizer que eu não vou utilizar o Z. Eu tenho que colocar o S mesmo. Deu para entender direitinho? Bacaninha? Posso ir, não posso? Vamos lá. A partir desse processo de análise das estruturas, nós vamos identificar processos de formação das palavras. Nós temos alguns processos de formação. Por favor, adicionem, porque eu sempre esqueço que ele comeu um aqui. Ó, tá vendo? Tem dois aqui dentro. Aí eu tenho que colocar um outro aqui, que é o prefixal e sufixal. Bom, alguns processos de formação das palavras, os mais importantes para que nós compreendamos o processo de novo acordo ortográfico no que diz respeito ao hífen, são o processo de derivação e o processo de composição. O que é um processo de derivação? Vou abrir aqui um slide em branco. O processo de derivação é quando eu apresento apenas um radical e um processo de composição é quando nós apresentamos mais de um radical.
Nessa primeira aula, gente, eu me atenho basicamente a estes dois elementos, tá? O final da aula é quando eu termino de apresentar esses dois elementos. Por quê? Porque se eu estender mais, eu acabo não finalizando um tópico. Então, é uma primeira aula bem curtinha mesmo, não se preocupem. O processo de derivação, quando eu tenho apenas um radical, eu tenho que saber o que é radical. Radical não é aquele elemento que vai poder formar outras palavras, variando a sua estrutura, inclusive. Aí eu pergunto para vocês, na palavra micro-ondas e na palavra girassol, eu tenho dois termos que estão passando pelo processo de derivação ou pelo processo de composição. Os dois no processo de composição. Dá vontade realmente de dizer que nos dois nós temos um processo de composição, porque nós temos mais de um radical. Mas nós temos que saber identificar o que é um radical. O que é um radical? Radical é quando você cria a partir de uma determinada estrutura outras estruturas. É como se fosse a explosão de um universo, tá? E ele está ali no centro, o termo. A palavra ondas, ele tem ondulante, ondulação, ondulado. Eu não tenho palavras diferentes que vêm desse radical? Mas todas as vezes que eu penso em uma construção com micro, eu não tenho essa variação. Micro-região, micro muda? Não. Micro-saia muda? Micro-ônibus muda? Não. Então, micro é sempre micro. Onde não. Onde é onda, ondulante, ondulado, ondulação. É porque é microvida. Bio é uma estrutura que não se aplica. Não se aplica. Por quê? Micróbio, microbiologia, micro não muda. Repare que micro vai ser sempre micro. Micróbio, microbio. Microbiologia, microbiologia. Partícula, micropartícula. O micro nunca vai mudar. Microempresário, microempresa. É diferente da estrutura que tem o onde, que vai sempre ter uma variação. Então, o radical é aquela estrutura que participa da formação de uma palavra nova, modificando a sua estruturação. Se esta estruturação não for modificada, significa dizer que a construção não é chamada de radical. Essa estrutura, portanto, que está antes desse radical, ela é chamada de quê? De prefixo. Micro é um prefixo. E os prefixos, eles são interessantíssimos porque eles agregam valor. Às vezes, nós não sabemos o que significa a palavra, aí a gente tem que respirar fundo e começar a analisar pela estrutura. Televisão, teletransporte, telecomunicação. Muda? Não. E esse ele está relacionado a quê? A imagem. Então, você encontra a possibilidade de identificar o que significa o termo, analisando o que significa este prefixo. Já em girassol, eu não estou separando as sílabas, eu estou separando as palavras. Em girassol, você tem girante, girado, girar. E sol, você tem sol, solista, solar. Então, significa dizer que nós temos aqui dois radicais. Enquanto este é um processo de derivação, este é um processo de
composição. Aqui, processo de derivação. E aqui é um processo de composição. Ok? Belezinha? Bom, a aula de hoje ela é uma aula curtinha mesmo para nós identificarmos esses elementos preliminares. E aí na próxima aula nós vamos fazer exercício e entrar no processo de novo acordo ortográfico no que diz respeito a hífen. Eu espero por vocês na próxima aula. Quem gostou, curte, compartilha, recomenda, ajuda a Pro a propagar aí o seu trabalho. Agradeço muito por isso. Beijos, pessoas, e até a próxima.